Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aí falando sobre o nosso Flamengo. Nesse sábado o Flamengo enfrenta o Sampaio Corrêa, né, num dia muito decisivo para o Flamengo, que precisa vencer e contar com os tropeços dos seus adversários para poder avançar no Carioca 2026, né? Vamos falar também sobre o jogador que se lesionou durante o treinamento e desfalca o Flamengo para essa grande decisão, né? É o Sampaio Corrêa? É, mas o Flamengo precisa vencer, precisa tirar saldo e também precisa torcer para os seus rivais tropeçarem, né? Nova Iguaçu, Madureira e Boa Vista, se não me engano. E também vamos falar sobre a venda do zagueiro Iago. A venda do zagueiro Iago foi confirmada, vamos falar sobre valores e quanto tempo de contrato ele assinou com o Orlando City dos Estados Unidos, né? Então é isso aí, nação, deixe seu like, deixe seu comentário aí. Palpite para o jogo? 5-0, Flamengo em cima do Sampaio Corrêa e ainda avança na terceira colocação, né? Então deixe seu like e vambora com mais um vídeo aí, nação. Não vai ser demitido, mas está pressionado. Amanhã tem jogo decisivo, pode ir para as quartas de final ou para o quadrangular da morte. Valeu, pessoal. Fim de semana bem próximo aí. O Flamengo já tem um enorme compromisso neste sábado, 21 horas, Maracanã, jogo com o Sampaio Corrêa, última rodada da Taça Guanabara. O Flamengo que vem sofrendo bastante no Campeonato Carioca, iniciou com a equipe sub-20 que fez 1 ponto em 3 jogos, então o Flamengo tenta se recuperar para não cair para o quadrangular da morte, que luta contra o rebaixamento. Chegou até com perspectivas bem mais otimistas do que o previsto para essa última rodada, tem que vencer e bem o Sampaio Corrêa e aí torcer por tropeços dos rivais. Se o Nova Iguaçu empatar contra a Portuguesa e o Flamengo vencer, o Flamengo já avança para a próxima fase do Campeonato Carioca. Mas em relação ao Madureira, o Flamengo teria que tirar 3 gols de saldo e Boa Vista 2 gols de saldo. Então, o técnico Felipe Luiz sabe que precisa dar esse resultado para a torcida aliviar esse momento ruim na temporada. 4 jogos sem vitória, derrota na Supercopa, 1 ponto em 6 no Campeonato Brasileiro. Vai mandar a campo um time forte e aí ele pode contar, quem sabe, até com o Jorginho, que não jogou a última partida do Brasileiro porque estava suspenso. Então, Flamengo e Sampaio Corrêa, 21 horas este sábado no Maracanã. Temos aí, ó, a classificação do Grupo B do Campeonato Carioca. Botafogo na liderança, tem 9 pontos, Madureira 7, Boa Vista também, Nova Iguaçu 5, aí o Flamengo 4 e o Maricá 3. E esses dois aí disputam um quadrangular do rebaixamento, se terminar logicamente desse jeito, né, nas 2 últimas posições. Gustavo Zupac, é um jogo decisivo? É aquele jogo que quando você começa a entrar num momento ruim, numa pequena crise, aí você coloca um adversário um pouco mais fácil, porque aí você vence e as coisas começam a ficar mais tranquilas. Você pode olhar o Sampaio Corrêa como isso? Pode dar, no sentido de dar confiança para os jogadores e para o time, sim, porque o Flamengo vem de 4 jogos sem vencer, 3 derrotas e 1 empate, e é o que a gente vem falando a cada um desses jogos. O mais preocupante nem é o fato de serem 4 jogos sem vitória agora. O mais importante é que o Flamengo mereceu estar sem vitória nesses 4 jogos. Então esse é o problema. O Flamengo começou o ano jogando mal, e por isso está 4 jogos sem vitória contra o Sampaio Corrêa. Pelo amor de Deus, só faltava não ganhar do Sampaio Corrêa, né? E aí é uma oportunidade de o Felipe resgatar um pouco de confiança para melhorar a equipe para a temporada, assim. Pelo começo do Campeonato Brasileiro ruim do Flamengo, o Campeonato Carioca, sinceramente, dane-se. Assim, o ideal é fugir do quadrangular para não ter mais 2 jogos para fazer. Porque, assim, o Flamengo estreou com derrota e empate no Campeonato Brasileiro. É lá que ele tem que reagir. Não é no campeonato, que se dane o Campeonato Carioca. Onde o Flamengo tem que reagir, o que é prioridade é recuperar pontos perdidos no Campeonato Brasileiro. Se der para vencer o Sampaio Corrêa, resgatar a confiança, tirar 2 jogos a menos do calendário, contar com combinação, melhor. Sim. O que o Flamengo tem que fazer é jogar melhor. E este final de semana é uma oportunidade para isso. Muito bem, seguindo por aqui com novidades, Zupa, vou logo assim. Vá. Qual o mais impactante para o futebol brasileiro? Não, o mais impactante é o Paquetá, Paquetá, né? não só pelos valores, mas pela realidade. Porque são muitas perguntas, né? E cada pergunta tem a sua caixinha de banana. Sim.
Porque se a gente for perguntar o mais importante para cada time. Eu acho que dos três o Paquetá é o que menos vai impactar o time, por exemplo, né? Acho que o Gerson no Cruzeiro transforma o Cruzeiro mais do que o Paquetá transforma o Flamengo. E acho que tem potencial para, né? O Gerson está começando ainda. E o Arias do Palmeiras tem potencial para impactar o time mais do que o Paquetá no Flamengo, por um simples motivo, porque o Flamengo é melhor que os outros dois. Então acho que o Paquetá chega num time que já é excelente, né? A questão é, e o próprio Paquetá falou isso, o Paquetá precisava mais do Flamengo do que o contrário. O Palmeiras precisa de um cara como o Arias, o Cruzeiro precisava de um cara como o Gerson. Então acho que por causa do impacto nos times, eu acho que é Arias, Gerson, Paquetá. O tamanho da contratação, claro que é o Paquetá, porque o normal não é o Paquetá estar no futebol brasileiro. E ele está jogando no Flamengo. Olha só, a gente falou que o Flamengo não está jogando bem, que o Cruzeiro não está jogando bem, que o Atlético Mineiro não está jogando bem, que o Santos não está jogando bem. Já falamos que o São Paulo não estava jogando bem. Até a vitória contra o Vitória era o Abel, até a Supercopa era o Dorival, perdeu para o Atlético Paranaense era o Pesolano, até venceu o Botafogo era o Luiz Castro. Vocês acham que é coincidência? Por que será que está quase todo mundo jogando mal? Jogando menos, entregando menos? Porque eles são ruins e tem que trocar? Ou porque é um ano atípico e isso está atrapalhando, inclusive, trabalhos que não começaram bem? Isso não é tirar a responsabilidade dos técnicos. Mas não é coincidência que está todo mundo, ou quase todo mundo, jogando mal. Exceção feita ao Fluminense, que começou de fato bem a temporada, está todo mundo oscilando para baixo. Então é preciso compreender isso. E assim, às vezes o torcedor não compreende, seria melhor se compreendesse, mas não é o papel dele. O mais importante é que as diretorias compreendam. Mas a torcida pressiona, a diretoria muitas vezes faz o que os torcedores querem, e aí veremos o que é que vai acontecer nos próximos dias. Você acredita? Por falar nisso, o Flamengo fechou a venda do zagueiro Iago, já era algo que a gente via noticiando, agora ele foi liberado para viajar. Tá liberado, vai viajar, vai se apresentar ao Orlando City, Flamengo vendendo 50% dos direitos econômicos do atleta por 8 milhões de reais, para ser mais exato, 1,5 milhão de dólares, 8 milhões de reais. O Flamengo é dono de 60% desse atleta, 40% pertence à Volta Redonda, mas por contrato o Flamengo pode comprar mais 10% do Volta Redonda por 500 mil reais. Verem como é que fica a divisão, é sempre proporcional, tá? O Orlando City comprou 50%, os outros 50% proporcionalmente ficarão divididos entre o Flamengo e o Volta Redonda. E desses 8 milhões de reais da venda dos 50%, o Volta Redonda recebe de maneira proporcional. É assim que funciona no mercado da bola. Não é só com Flamengo, Volta Redonda e Iago. É dessa maneira, tá bom? Eu particularmente acho uma boa venda, já expliquei aqui, vou resumir. O jogador tinha contrato até dezembro desse ano, não ia renovar, ia sair de graça ao término da temporada. Ele não pode mais jogar pelo Sub-20. No elenco profissional não será mais utilizado. O Orlando City vai assinar um contrato com esse jogador de 4 anos. Em 4 anos eu duvido que ele não se valorize, não seja vendido e o Flamengo, consequentemente, ganhe mais dinheiro com isso. Então, gente, no fim das contas, foi uma boa negociação do Flamengo. Para finalizar nosso vídeo aqui, Luiz Araújo foi fazer exames e constatou uma pequena lesão muscular, tá? Então, provavelmente, esse jogador não vai ser relacionado para pegar o Sampaio Corrêa. Ele foi preservado na última partida por conta de dores musculares. Ao realizar esse exame, constatou, repito, uma pequena lesão muscular. Me falaram que não é grave, mas tem lesão. Foi exatamente o que a fonte do Flamengo me disse e eu estou noticiando para vocês aqui agora. Beleza? No próximo vídeo, a gente... Fernandão, e você que está em casa... Pega a calculadora aí, galera. Tem que perder na última rodada e o Flamengo precisa tirar 3 gols de saldo. Pro Boa Vista, tem que perder na última rodada e o Flamengo precisa tirar 2 gols de saldo. Nova Iguaçu tem que tropeçar, empate ou derrota servem na última rodada. E existe uma chance mínima do Flamengo avançar com o empate. Para isso, o Nova Iguaçu precisaria perder por 5 ou mais gols de diferença, sem marcar nenhum gol. Beleza? O que foi, Fernando? Não, eu tô com jogos aqui. Isso é bom. Você tem aí, Vini, jogos? O enfrentamento. O Madureira pega Volta Redonda. Isso aí, lá em Volta Redonda, é importante a gente falar isso. A Portuguesa joga lá na Ilha do Governador, contra o Nova Iguaçu. E Boa Vista e Bangu, né? Boa Vista e Bangu. E o Bangu precisa vencer. O jogo é em Bangu, O jogo em Bangu, o mando de campo é do Bangu. O mando de campo da Portuguesa. E o interessante disso tudo é que não é só
vencer o jogo. O Flamengo precisa fazer um número de gols interessante. Então, né, Diego? qual é a Depende, possibilidade depende. mais... Se o Nova Iguaçu empatar ou perder... O Nova Iguaçu pega quem? Nova a Iguaçu Portuguesa. e Portuguesa. Ou o seja, Nova a Iguaçu vai Portuguesa já no quadrangular do rebaixamento. Sem tanta pretensão A minha pergunta assim. para vocês Mas é a a seguinte. Portuguesa tá brigando, né, cara? Não tá não. Não, tá brigando pra jogar bem, pra voltar. não, sim, isso sim. O jogo não vai ser tão simples pro Nova Eu também Iguaçu. Tá lá acho. embaixo Ainda mais já. no Luso brasileiro. É isso aí, jogando em casa. Não, mas é mais fácil pegar Portuguesa do que outro time. Não, sem dúvida. Por Perfeito, exemplo, é muito momento. mais difícil Perfeito, pegar pelo o Bangu, É lógico, o Moça Bonita lógico. e o Volta Redonda Pelo momento. lá Não, na Cidade assim, é do porque a Aço. gente não tá com os jogos aqui, seria mais fácil pra gente ilustrar, já que é a última rodada Pra decisiva. vocês, tá tudo Se o aqui. Vini conseguir colocar na tela ou espelhar algum site na tela aqui pra gente ter. Senão a gente vai aqui na Fernanda. Não, mas Madureira pega o Volta Redonda. Beleza. Lá Então no quais são Raulino. as possibilidades? Madureira teria que perder e o Flamengo teria que tirar saldo. E o Volta Redonda briga pra ser Líder. e ter a melhor campanha, porque o Fluminense tem 12, né? E o Volta Redonda tem 10. O Volta Redonda ganhando, o Fluminense perdendo, É isso aí. ele Então, pra consegue ser gente dar campeão um, da segunda barra. pra gente falar pro torcedor. Exatamente, é título. Mas aí o Botafogo também tem que perder do Vasco. É isso aí. E é bom a gente falar pode que... ganhar na Guanabara. Não, e é bom a gente falar que o Botafogo tem, depois do Vasco, tem 3 jogos importantíssimos. Importantíssimo. Fluminense, Real Potosí E Fluminense de novo. e Fluminense de novo. E é bom a gente estar atento que o Botafogo deve entrar com um time alternativo contra o Vasco no fim de semana. Por que 2 vezes Fluminense? Um é pelo Carioca e outro é pelo Brasileiro. Caraca. Então joga Fluminense, Real Potosí e Fluminense de novo? Acho que não, hein, Amendo? Não é não. Porque a quarta de final é só um. É Vasco, agora, Real Potosí, não é o Real E Potosí? Fluminense. E Fluminense, acho É que isso aí, são 2 classes que se confundiram. É Vasco, Potosí e Fluminense. Isso, Vasco, Potosí, Fluminense. E depois Potosí de novo. E depois Potosí E de não novo. esqueçamos que Potosí É lá na isso. casa do... 4 mil metros, tá, gente? 4 mil metros de altitude. É alto pra dedéu. 4 mil metros. Não, pra subir andando, imagina pra jogar futebol. Verdade. Ó, Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? O Flamengo aí entra em um dia muito decisivo aí, né? No Campeonato Carioca, para poder não disputar o quadrangular do rebaixamento, né? O quadrangular da morte aí, né? É uma situação muito atípica que o Flamengo tá vivendo em 2026 nesse Campeonato Carioca, né? Minha possibilidade de que o Flamengo avance? Sim, o Flamengo vai vencer o Sampaio Corrêa. Eu creio que sim, né? A grande possibilidade que sim. Dificilmente a gente vai ver uma zebra tão grande de o Flamengo perder em pleno Maracanã para o Sampaio Corrêa. Vai lembrar que o Sampaio Corrêa ainda tem chance de desclassificar, né? Mas para isso acontecer, ele precisa vencer o Flamengo dentro do Maracanã e torcer para um tropeço Vasco da Gama, né? Acho que o Vasco vai enfrentar o Botafogo no Clássico, né? Então tem essa possibilidade. A possibilidade maior é o Vasco perder do que o Flamengo, né? Mas futebol é futebol, né? Creio que o Flamengo vai perder? Não creio. Pode acontecer? Pode. Mas, obviamente, não tô torcendo pra isso, né? Mas é isso aí, nação. O Iago aí, como o Vene Casagrande foi... Como ele comentou aí, né? O Iago foi vendido. Não tinha mais idade para o Sub-20. Acho que foi a melhor decisão vender. E por o próprio atleta mesmo ir para uma nova liga, né? Menos competitiva, que é a MLS, lá dos Estados Unidos. E que ele seja feliz lá e tenha uma ótima carreira profissional no futebol, né? Então é isso aí, nação. Tamo junto. Meu palpite para o jogo de sábado às 9, 5-0 Mengão. Esse é meu palpite. Deixe seu palpite nos comentários e tamo junto aí, nação.